Olá, amigo, olá, amiga, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. E hoje nós vamos apresentar mais um vídeo da série que tem tantas visualizações aqui no nosso canal, que o pessoal tem gostado, tem curtido, tem pedido mais, que é o perfil teológico. Nós já fizemos alguns perfis teológicos sobre Calbart, sobre Paul Tillich, Emil Brunner e alguns outros. E hoje nós vamos dando continuidade a esse assunto. Hoje o perfil teológico é sobre Oscar Cullmann, um teólogo luterano muito importante que viveu no século XX e que tem algumas obras dele traduzidas para o português. Algumas são até razoavelmente conhecidas, lidas, mas certamente o Oscar Cullmann é um teólogo muito relevante e que deveria ser bem mais lido e bem mais conhecido por todos nós. O Oscar Cullmann nasceu na cidade de Estrasburgo em 1902. À época, a cidade francesa, né, Estrasburgo, tradicionalmente, é uma cidade francesa, mas à época, no iníciozinho do século XX, Estrasburgo estava dominada pela Alemanha, ou seja, o Oscar Cullmann era um franco-germânico, né? Mas, claro, tradicionalmente e culturalmente, a cidade de Estrasburgo é uma cidade francesa. Os pais de Oscar Cullmann eram luteranos e educaram os seus filhos, né, o Oscar e os seus outros irmãos, nesta forma, nessa linha, nessa tradição luterana. O Oscar Cullmann leu e foi muito influenciado pelas obras de Friedrich Schleiermacher, que era considerado o pai do liberalismo alemão, e ele teve contato com as obras desse importantíssimo teólogo do final do século XVIII, século XIX, já com 16 anos de idade. Já cursando teologia, o Oscar Cullmann foi impactado com a obra A Busca pelo Jesus Histórico, de Albert Schweitzer, que certamente um dia vale muito a pena um vídeo falando sobre Albert Schweitzer, que foi, além de um teólogo importantíssimo do século XIX, que deu uma contribuição enorme para um dos principais assuntos teológicos daquele momento, que era a busca do Jesus histórico. O Albert Schweitzer foi prêmio Nobel da Paz, porque também era médico, etc. Vale a pena, né? E esse livro do Albert Schweitzer impactou o Oscar Cullmann, ele que também tinha uma veia de historiador muito presente na sua obra, no seu pensamento, e essa veia vai aparecer posteriormente na sua produção e na sua reflexão. O Oscar Cullmann percebeu o estudo historiográfico e exegético da Bíblia que tinha sido deixado de lado durante algum tempo da teologia no início do século XX e resolveu se debruçar sobre esse viés historiográfico e exegético do texto bíblico. Se formou em teologia em 1924 e tornou-se instrutor de grego e latim na cidade de Paris, capital da França. Em 1926, assumiu a direção do Seminário Teológico de Estrasburgo e, naturalmente, fez um importante trabalho naquele seminário. Em 1930, 4 anos depois, Oscar Cullmann começou a sua carreira, sua brilhante e longa carreira docente, como professor do Novo Testamento, que foi o principal tema ao qual ele se debruçou. Em 1938, foi convidado para trabalhar na Universidade da Basileia, na Suíça, onde já trabalhava ninguém mais, ninguém menos do que Calbart, e o Oscar Cullmann conheceu Calbart, chegou a escrever textos juntamente com ele. Aqui no Brasil, em português, tem uma obra traduzida com o título Batismo em Diferentes Visões, que é uma contribuição em conjunto do Calbart e do Oscar Cullmann, que é bastante interessante, né? E o Barth também nutriu bastante respeito e admiração pelo Oscar Cullmann, que foi, sem dúvida nenhuma, um teólogo muitíssimo importante. Entre 1949 e 1953, o Oscar Cullmann assumiu importantes trabalhos em Paris
como, por exemplo, de professor de História da Igreja Primitiva, professor de Novo Testamento, professor de Cristianismo Primitivo e também professor de Filosofia. E aí você vai percebendo como o Novo Testamento e a história do cristianismo, principalmente primitivo, foram muito presentes e importantes na sua jornada docente. Também lecionou no Seminário Valdense de Roma, que é interessante esse dado, né? Não era um lugar muito comum para esses grandes teólogos. Foi convidado, isso é um dado muito importante, historiograficamente falando, dos dados mais importantes da carreira de Oscar Cullmann, que ele, assim como Karl Barth, foi convidado para ser um dos observadores não católicos no Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 e 1965. O Barth não pôde ir, você já viu aqui no nosso perfil teológico sobre ele, que ele estava doente, era um senhor de 80 anos quase, né? Mas o Oscar Cullmann não esteve doente e pôde participar do Concílio Vaticano II, participou, foi um destaque, foi um dos principais teólogos não católicos no Vaticano II e foi tão eficiente seu trabalho que ele foi homenageado, inclusive, posteriormente ao término do concílio. Ele foi homenageado por mais de um papa, na verdade, pelo papa que convocou e presidiu a primeira sessão do Vaticano II, João XXIII, e também pelo papa que conduziu o restante do concílio e o encerrou, que foi o papa Paulo VI. Foi considerado um excelente formador de mentes teológicas e também deu ênfase na teologia bíblica do Novo Testamento. É também um dado muitíssimo interessante para que a gente possa perceber como foi criativo, original o trabalho de Oscar Cullmann. Ele desenvolveu um método teológico próprio, um método chamado histórico-soteriológico. A história que foi tão presente na sua vida, né, era vista por ele como um palco onde a salvação de Deus se desenrolava. E Deus se revela ao ser humano, e uma vez que o ser humano é um ser histórico, Deus se revela na história para o ser humano, para que este possa se relacionar com ele. Oscar Cullmann morreu em 1999, não faz tanto tempo assim, com 92 anos de idade, teve uma vida longa, uma vida saudável, uma vida muito produtiva e deixou uma vasta obra, principalmente no que diz respeito à teologia bíblica. E eu quero, antes da gente encerrar esse perfil teológico sobre Oscar Cullmann, apresentar duas obras dele, traduzidas em português. A primeira é essa daqui, Das Origens do Evangelho, do Oscar Cullmann, que reúne isso que a gente está falando, Teologia Bíblica e Cristianismo Primitivo, da editora Fonte. E o outro livro, o mais importante dele, traduzido em português, é Cristologia do Novo Testamento, Oscar Cullmann, editora Ragnos. Esse é um livro maior, mas um livro também muitíssimo importante, com grande conteúdo, com muita qualidade, como era típico de Oscar Cullmann, esse teólogo luterano que viveu entre 1902 e 1999 e que certamente deve ser mais conhecido por todos nós. E nós vamos chegando ao final de mais um Perfil Teológico. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo e retornar aqui nas próximas oportunidades, nos próximos temas. Um abração a todos e todas, se cuidem, fiquem bem e até a próxima.